28 de dezembro de 1992. Uma atriz de 22 anos, conhecida como a namoradinha do Brasil, é encontrada morta dentro de um círculo queimado em um matagal do Rio de Janeiro. 18 perfurações. O assassino, seu próprio par romântico na novela. E o motivo? Não foi paixão, não foi ciúme, foi uma linha de diálogo a menos no roteiro. Esse é o caso Daniela Pérez. E o que você vai ver a seguir é mais perturbador do que qualquer novela. Daniela Pérez, 22 anos, atriz em ascensão. Protagonizava a novela De Corpo e Alma, escrita por sua própria mãe, Glória Pérez. Interpretava Yasmin, par romântico de Bira, personagem de Guilherme de Pádua. A trama formava um triângulo amoroso com o personagem de Fábio Assunção. A novela batia 52 pontos de audiência, um fenômeno da TV brasileira. Aqui está o detalhe que poucas pessoas sabem. Guilherme não estava obcecado por Daniela. Ele estava obcecado pelo próprio personagem. Testemunhas relataram à polícia que Guilherme assediava Daniela para conseguir mais participação na trama. Ele queria que Bira e Yasmin terminassem juntos romanticamente na novela e pressionava Daniela para que ela intercedesse com a própria mãe, a autora. Na semana do crime, seu personagem não apareceu em 2 capítulos seguidos. Ele interpretou isso como sabotagem da própria Daniela. Ele temia que ela contasse à mãe sobre o assédio e que isso acabasse com sua carreira. Segundo a teoria da própria Glória Pérez, minha filha foi morta por ganância. 28 de dezembro de 92. Daniela e Guilherme gravam a cena do fim do romance entre Yasmin e Bira. Guilherme tem uma crise de choro, esmurra o estúdio e procura Daniela várias vezes no camarim. Ele entrega 2 bilhetes a ela, conteúdo nunca revelado. Daniela fica visivelmente nervosa. Guilherme sai do estúdio, vai até seu apartamento em Copacabana e busca a esposa, Paula Tomás, grávida de 4 meses. Paula é levada escondida no banco de trás do carro, coberta por um lençol. Daniela termina as gravações, tira fotos com fãs e segue sozinha de carro. No posto de gasolina, o carro de Guilherme bloqueia o caminho dela. Ele desfere um soco no rosto da atriz, que cai desmaiada, visto por 2 testemunhas. Daniela é levada para um terreno baldio. O corpo foi encontrado com 18 perfurações, concentradas no coração, pulmão e pescoço, causando choque hipovolêmico. A perícia comprovou que a arma foi um punhal, nunca encontrado, contradizendo a versão de tesoura dada pelos réus. O corpo estava dentro de um círculo queimado no chão, levantando teorias de ritual. Guilherme adulterou a própria placa do carro com fita isolante para enganar a polícia, o que destruiu a tese de crime passional, não premeditado. Testemunhas relataram que o casal cultuava uma imagem de gesso, apelidada de Chicão, levada até para camarins. A perícia revelou que Guilherme tinha Paulinha tatuado no pênis e Paula tinha Guilherminho, tatuado na virilha, os apelidos íntimos que davam aos próprios órgãos genitais. Guilherme confessou no mesmo dia diante das provas. Paula negou, mas o delegado gravou uma ligação em que Guilherme dizia que assumiria tudo sozinho, o que reforçou as suspeitas contra ela. Felipe, filho do casal, nasceu dentro da prisão durante o processo. Guilherme foi condenado a 19 anos. Sabe quanto tempo ele realmente ficou na cadeia? 6 anos e 9 meses. Guilherme saiu em outubro de 1999. Paula cumpriu apenas 6 anos, em regime fechado, e foi liberada. Também em 1999, menos de 1/3 da pena. Foi justamente esse caso que motivou a lei dos crimes. Hediondos, só que a lei não retroagiu. Os próprios responsáveis pela morte de Daniela nunca foram afetados pela punição, mais dura que seu próprio crime criou. Guilherme de Pádua casou-se mais 2 vezes, virou pastor evangélico em 2017. Trabalhou como gerente de TI. Pediu perdão publicamente a Glória Pérez décadas depois. Morreu de infarto em 6 de novembro de 2022, aos 53 anos, sem pagar a indenização que devia à família de Daniela. Paula Tomás, hoje Paula Nogueira Peixoto, formou-se em Direito. Casou-se novamente em 2001, teve mais uma filha. Vive no Rio de Janeiro até hoje. Ainda em 2025, enfrentava a cobrança judicial de 300 mil de indenização, a Glória Pérez, e alegava não ter como pagar. Os 2 reconstruíram a vida. Construíram família, carreira, fé. A única que nunca teve essa chance foi Daniela. Agora compara isso com um caso quase idêntico do outro lado do mundo. O caso Daniela Pérez não é só sobre um crime brutal. É sobre como o sistema brasileiro lida com crimes que mexem com a opinião pública, cria leis em resposta à dor, mas deixa os próprios responsáveis escaparem dela. Guilherme de Pádua matou para proteger uma carreira de ator. Paula Tomás ajudou por ciúme e obsessão. Os 2 cumpriram juntos
menos tempo de prisão do que Daniela Pérez teve de vida depois dos 16 anos. Você acha que o sistema progressivo brasileiro funciona ou é leniente? Demais para crimes como esse? Comenta aqui embaixo. 7 anos antes de Daniela Pérez morrer no Brasil, do outro lado do mundo, uma história parecida e ainda mais arrepiante estava em andamento. Rebecca Schaeffer, 21 anos, atriz revelação da sitcom My Sister Sam, estava prestes a decolar na carreira. No dia da sua morte, esperava o roteiro de uma audição para O Poderoso Chefão 3, com Francis Ford Coppola. Robert John Bardo, 19 anos, era um fã obsessivo havia 3 anos. Mandava cartas, gravava todos os episódios da série dela e tentou invadir o set de gravação, mais de uma vez. Ele descobriu o endereço dela por apenas $300, pagos a um detetive particular que conseguiu a informação, legalmente, direto no Departamento de Trânsito da Califórnia. Bardo tentou comprar uma arma, mas a loja recusou a venda ao saber de seu histórico de doença mental. Ele conseguiu a arma de outro jeito. Pediu para o próprio irmão comprar uma .357 Magnum, prometendo usá-la só em treino de tiro. No dia 18 de julho de 89, Bardo pegou um ônibus, foi até o apartamento de Rebecca e, quando ela abriu a porta, pela segunda vez no mesmo dia, confiando nele, disparou contra o peito dela a queima-roupa. Segundo o próprio Bardo, em depoimento à polícia, as últimas palavras de Rebecca foram "Por quê? Por quê?". Ele fugiu de ônibus, foi até o Arizona e foi preso no dia seguinte, vagando no meio do tráfego, planejando se matar. A defesa tentou alegar insanidade, alegando esquizofrenia. A promotora do caso era Marcia Clark, que anos depois ficaria famosa no julgamento de O.J. Simpson. Em dezembro de 1991, Robert Bardo foi condenado por homicídio em primeiro grau e sentenciado à prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional. Em 2026, com mais de 35 anos de prisão, ele continua preso até hoje na Avenal State Prison, na Califórnia, e só sai de lá morto. A morte de Rebecca levou a Califórnia a criar, em 1990, a primeira lei anti-perseguição, anti-stalking dos Estados Unidos. Hoje é adotada em todo o país. Também resultou em leis que restringiram o acesso a endereços via DMV, impedindo que qualquer pessoa pague para rastrear a casa de outra. 2 crimes. 2 atrizes jovens em ascensão, mortas por homens obcecados por controlar suas vidas e carreiras. Olha a diferença no desfecho. Coloca os 2 casos um do lado do outro e a conclusão é inevitável. O mesmo tipo de crime. Uma jovem atriz morta pela obsessão de um homem que não aceitava. Não ter o controle sobre ela ou sobre sua própria narrativa, teve 2 destinos completamente opostos, dependendo só do país onde aconteceu. No Brasil, Guilherme de Pádua e Paula Thomas cumpriram juntos menos tempo de prisão do que Robert. Bardo já está preso há mais de 5 vezes. Os 2 brasileiros tiveram décadas de vida livre depois da soltura. Casamento, filhos, faculdade, carreira, igreja. Bardo nunca mais vai sair de uma cela. Um país devolveu os assassinos à sociedade antes da vítima completar, em anos perdidos, o tempo que ainda teria de vida. O outro os enterrou atrás das grades para sempre. Essa não é uma diferença de gravidade do crime. É uma diferença de arquitetura jurídica. O Brasil não tem prisão perpétua nem pena de morte. Seu sistema é progressivo por princípio constitucional e qualquer pena, por mais longa que pareça no papel, vira na prática uma fração do que está escrito na sentença. Nos Estados Unidos, uma condenação por homicídio premeditado com agravantes pode significar, literalmente, nunca mais ver a rua. Se você quer ver mais casos assim, crimes que chocaram o Brasil comparados com decisões da Justiça em outros países, clica no like agora e se inscreve no canal. Esse é só o começo da série, e toda semana eu trago um caso novo.